A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver é um livro incrível, escrito pela Ana Cláudia Quintana Arantes, uma médica brasileira que, como ela mesma descreve aqui no livro, é especializada em cuidar de pessoas que morrem. Primeiramente, muito prazer, eu sou a Natália, eu criei esse canal para tagarelar sobre as coisas que eu gosto. Bom, eu queria rasgar esse livro assim, comer página por página, ou triturar ele, colocar num pó de café e tomar, porque só manter ele aqui na minha cabeça parece que não é o suficiente, sabe? Eu queria pôr ele dentro de mim, ainda mais perto do meu coração. O título desse livro assusta um pouco num primeiro momento, né? Porque como assim a gente tá falando sobre a morte, um assunto que deveria talvez ser sussurrado ou nem mesmo mencionado, por ser considerado mórbido demais ou... Enfim, não é uma coisa comum na cultura brasileira e de muitos países também não. E nisso a gente esquece, acho que, de algo muito importante sobre a nossa vida. Ela acaba. E eu sei que essa relação é particular de cada pessoa, mas acredito que aquelas que fizerem as pazes com essa ideia vão viver uma vida que tenha valido mais a pena. Se você é uma pessoa que trabalha na área da saúde, ou se você está passando por um luto muito intenso, perdeu alguém que você amava, ou se tem alguém muito doente próximo a você, uma pessoa muito querida, talvez em cuidados paliativos, ou se você é uma pessoa que está buscando um novo olhar sobre a vida, este livro com certeza é para você. Até se você não se identificou com nada disso que eu coloquei nessa caixinha, eu diria para você dar uma chance também, porque essa leitura tem muito a acrescentar. Eu precisei ir parando conforme eu li os capítulos para poder digerir tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava experimentando com essa leitura e me senti muitas vezes abraçada e até mesmo estapeada por todas essas informações. Eu saí com grande vontade de fazer uma diferença na minha vida, de passar por alguma mudança, também um pouco triste pela vida que passou, mas feliz, assim, com um novo olhar que eu tenho sobre ela. É como pegar, assim, vários sentimentos e bater na velocidade máxima do liquidificador e depois tomar. O principal que me conquistou aqui é a maneira que a autora aborda o quanto o tempo é valioso e o quanto a gente deveria, talvez, se esforçar ou tentar gastar ele de uma maneira que a gente se sinta bem, que nos faça feliz, assim como lidar com as próprias expectativas e também com as expectativas de outras pessoas. É um livro que vai te fazer refletir muito sobre os seus arrependimentos, tanto os passados como provavelmente os futuros também. Enquanto isso, ele vai te preparar, assim, entre muitas aspas, a lidar melhor com o luto, não somente quando é uma perda de uma pessoa, né, a perda de um corpo, mas também as mortes de cada dia. Então, um emprego que você foi demitida, um relacionamento amoroso que não deu certo, ou até mesmo uma amizade que não funcionou, ou algo que você queria muito e acabou não dando certo. Bom, existe uma eu antes desse livro e existe uma eu depois desse livro. Com certeza entender que até as piores pessoas do mundo só estão tentando ser feliz, que nenhuma existência é dada para interferir na vida de outra pessoa, né? Ninguém foi feito só para fazer a gente infeliz. Muda muita coisa da nossa percepção do mundo. Ao mesmo tempo que a gente acaba se enxergando como um ser insignificante e tem um conforto, né, com esse pensamento, com esse sentimento, a gente também tem o outro lado de que podemos ser extraordinários na nossa própria vida e também fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ele também traz experiências da vida da autora que são, assim, extraordinárias e nós, pessoas que não trabalhamos com saúde, provavelmente não teríamos acesso a esse tipo de relato, a esse tipo de conteúdo, se não de uma forma como esta. Bom, não é autorizado divulgar nenhuma parte desse livro, mas eu fiz 3 pequenas marcações aqui e dentro dessas condições eu vou falar as partes que mais me tocaram sem estragar a experiência de ninguém com o livro. A primeira marcação que eu fiz é de um capítulo chamado Zumbis Existenciais, que vai contar um pouco sobre pessoas que não são presentes na própria vida, que estão por aí como zumbis, estão vivos, mas na verdade não estão. E ele faz a gente parar e pensar, será que eu sou uma dessas pessoas? Será que eu tô vivendo desse jeito? Como que eu posso ser presente mais perto dessa vida? Mas para entender melhor o que isso quer dizer, você vai ter que ler o livro, em especial esse capítulo, que é muito bom.
A segunda parte vai falar sobre o trabalho. É um capítulo que diz sobre viver para trabalhar. E ele vai dizer muito sobre como a origem do dinheiro pode acabar nos fazendo infeliz e a gente não tá percebendo porque, né, uma conta bancária recheada às vezes tem um custo muito mais caro quando a gente vai colocar numa balança. E então essa questão do trabalho, desse dinheiro é bem legal também, principalmente para pessoas que estão aí pensando em dar um impulso na carreira. E por fim, o final do livro é lindo. Ele vai falar sobre o tempo do luto, né? O tempo que acontece depois da morte, para as pessoas que ficam, a nova vida, né? Que chega depois que a gente perde um ente querido. E é linda, linda, linda. Tem um trecho, uma frase que me marcou muito, que vai fazer a comparação das lágrimas com um banho de mar. Então, assim, sair com brilho nos olhos, sair emocionada, leia que você vai ficar tão bem. São várias mensagens belíssimas. Talvez você se sinta perdido ou perdida com tantas informações, com tanto conhecimento. Você sabe o que tá na sua frente, mas você não sabe o que fazer, porque a vida ela é muito complexa. Ela é feita de 3 partes, né? Como a minha psicóloga diz, a gente só controla 1/3 das coisas que acontecem na nossa vida, porque 1/3 é o eu, o outro terço é o outro e o outro terço são as coisas que acontecem no mundo. Então, o que acontece no mundo a gente não tem controle, a gente não tem controle sobre o outro, né, sobre as outras pessoas, e ainda assim, dentro do que a gente tem controle, algumas coisas a gente raramente vai conseguir de fato controlar. Uma das coisas que é muito difícil da gente conseguir lidar e controlar são as nossas emoções, porque às vezes a gente tem a racionalidade de um determinado problema, mas a gente não consegue evitar a maneira que a gente se sente perante a ele. O que fica aqui é que eu quero estar bem viva quando chegar a minha vez de morrer. Eu quero olhar para trás e estar em paz com a vida que eu levei, com a maneira que eu gastei o meu valioso tempo, com a oportunidade, né, que a vida me deu. E no que depende de mim, as pessoas que fizeram, fazem ou ainda farão parte dessa jornada, que elas tenham uma experiência boa com a vida delas também. Bom, se você também leu e tiver alguma coisa para acrescentar, deixa aqui nos comentários. Inscreva-se, deixa seu like. Um beijo e até mais.